A minha missão aqui é te mostrar que existe um caminho palpável para buscar a felicidade, que a felicidade é o desejo, é a finalidade, é o desígnio de todo homem, de qualquer pessoa. E digo mais, ninguém pode desistir de ser feliz. Só que para isso a gente precisa entender o que é verdadeira felicidade. E eu já começo a te dizer, eu te digo agora, a verdadeira felicidade ela está na grandeza de alma. E para te provar isso aqui, eu vou te mostrar qual que é o caminho para ter uma vida com mais sentido, um caminho com uma busca interna. Eu quero te lembrar que na aula de ontem, a gente viu como que a nossa vida é na sociedade hoje em dia, como que o ambiente influencia as nossas decisões, e ele tem grande fator. O mundo atual faz mal para o cérebro. O jeito que as coisas estão expostas, a gente sente isso, a gente sente esse excesso de informação. Por um instante a gente deseja sair desse tanto de tecnologia, desse tanto de estímulo, mas a gente permanece porque a gente não consegue sair. A gente está meio que preso, e por isso que a gente deve cuidar muito bem do nosso ambiente. Por isso que se você for pegar qualquer neurocientista bom, qualquer psicólogo bom, eles vão te recomendar cuidar do seu ambiente, porque isso tem um fator determinante nos seus atos, e isso é fundamental para buscar a felicidade. A gente falou também que a gente costuma buscar a felicidade como? Como que a gente costuma buscar? Já que existe toda essa força, esse ambiente externo que acaba estimulando com que a gente busque. A gente acaba buscando nas coisas extrínsecas, no dinheiro, na estética, na fama. Mas os estudos científicos mostram que a felicidade não está ali, mas que a felicidade está nessas conquistas internas, A ciência começa a se aproximar dos filósofos antigos e o próprio Arthur Brooks, ele recomenda, vai ler Sêneca, vai ler alguns autores cristãos, vai ler sobre espiritualidade, porque ele percebe que ele que é o maior, talvez o maior estudioso, um professor de Harvard que estuda a felicidade, e ele percebe a importância e a sabedoria que tinha em cada um desses autores quando eles discutiam esse assunto. Uma coisa que é fundamental para a gente entender, que eu vou começar apresentando aqui, são personagens de cinema. C.S. Lewis conta que o nosso olhar para o mundo não basta. Nós queremos ver além do que a gente vê com os nossos próprios olhos. A gente quer ouvir com outros ouvidos, a gente quer sentir com outros corações. C.S. Lewis apresenta como que a ficção, a narrativa, a literatura, o cinema, eles são capazes de envolver e de trazer sabedoria para a gente. A gente tem personagens que agem bem, que agem de acordo com esse ideal, na busca que for ali, diante dos grandes dilemas, dos grandes conflitos da vida, e eles têm muito a nos ensinar. Alguns agem mal, alguns tomam decisões péssimas diante dos seus conflitos e acabam se tornando uma grande tragédia. Outros são capazes de aprender e vivem uma comédia. A gente tem heróis, a gente tem anti-heróis, a gente tem vilões, e tudo isso é feito a partir dos personagens. Cada personagem, ele conta um pouquinho da minha e da sua história. E a gente tem uma sabedoria para buscar ali. Em bons enredos, em bons roteiros, com personagens bem construídos, é sempre um pouquinho de mim, é sempre um pouquinho de você. E com um olhar atento, você sempre pode descobrir um pouco mais como agir no mundo. E por isso que eu quero apresentar 3 personagens aqui. Se você acompanhou nas minhas redes sociais, eu postei um pouquinho ali do resumo da história de cada um. E o primeiro deles é Theodore, que é do filme Her. Theodore, ele vive uma angústia. Ele é um coração apertado, um cara introvertido, um cara que não é muito das redes sociais, mas ele consegue ler bem as pessoas, ele consegue descrever, ele é um tanto quanto um poeta, ele sabe escrever muito bem sobre as relações, sobre os sentimentos, mas ele é incapaz de viver, e ele vive isolado. Theodore tinha se casado, ele tinha um casamento que aparentemente feliz ali, com uma mulher muito bonita, mas ele acabou se separando, por escolha da mulher, por causa do comportamento de Theodore. Theodore tinha um comportamento ruim, que eu já vou voltar nesse comportamento. Mas e aí, na sua busca, ele se sente meio solitário, ele busca algumas relações e satisfazer as suas necessidades carnais
por meio de internet, mas ele percebe que aquilo é tudo muito vazio e ele não vai buscando, as pessoas tentam fazer com que ele se conecte com outras pessoas, mas sempre existe um grande conflito que impede Theodore de avançar. E aí, em determinado dia, ele, num mundo de tecnologia avançada, onde as inteligências artificiais estavam ainda mais evoluídas do que estão hoje em dia, ele pega um sistema operacional que seria um tipo de consciência. E esse sistema operacional vai e entra na vida de Theodore. Só que ele vai contando, ele vai compartilhando, ele vai se divertindo, ele vai ter momentos incríveis. Finalmente ele tem uma pessoa que entende verdadeiramente. Ela até ajuda ele, aconselha ele a ir num date, a fazer alguma coisa, até que quando eles se percebem, ele está se envolvendo. E ele começa a namorar uma inteligência artificial. Pedro, história muito distante da nossa realidade. Não acredito que alguém tenha pensado isso, né? Até acredito que no Oriente já deve ter muita gente ali, ó, namorando o ChatGPT. Tem até esqueci o nome dele, o professor de neurociência, Nicolau, eu acho, professor de neurociência do Brasil, e ele fala tipo, que lá nos anos 80, quando testaram a primeira inteligência artificial, já tinha essa carência emocional que as pessoas buscavam resolver. E nessa busca de Theodore por ser aceito, por satisfazer sua solidão, ele vai se envolvendo, e a sua grande companhia é o sistema operacional. Mas qual que é o grande problema aqui? Nessa busca de autodescoberta de Theodore, o sistema operacional só aprende mais com ele, ou seja, ele só quer saber mais dele mesmo. É uma autorreferência, é um egoísmo. Ele, por se amar tanto e por não desejar uma vida real, mas só querer enaltecer o seu ego e os seus desejos e os seus sentimentos, tudo que importa é uma autodescoberta e validar os seus próprios sentimentos. Theodore se envolve com a inteligência artificial. E a grande consequência é que, na hora que ele vai assinar o papel, ele resolve se divorciar, até porque ele queria casar com a inteligência artificial, por que não, né? E aí, quando ele vai assinar o papel, ele está ali conversando num tom amigável com a sua ex-esposa e tudo mais, até que ele conta para ela. E aí ela fica indignada. Você, se fosse seu namorado tivesse terminado um relacionamento com você, ou separou, você descobre que o seu ex-marido ou seu ex-namorado está namorando uma inteligência artificial, como você se sentiria? A grande questão aqui é que ela fica puta, até que na hora que ela vai falar, ela engasga, ele pede ela para falar e ela fala assim, é o que você sempre quis, né? Um relacionamento que satisfazesse suas vontades, seus desejos, sem os desafios, sem os conflitos, sem os sacrifícios que exige um relacionamento real. E aqui que a gente dá de cara com o egoísmo de Theodore, que muitas vezes é o nosso egoísmo. Tudo bem que, beleza, a inteligência artificial não é a realidade, namorar uma inteligência artificial não é a realidade para a maioria de nós, mas a gente tem comportamentos tão egoístas, tão insensíveis, tão mesquinhos, tão buscando autovalidação, porque eu tenho uma solidão, eu sofro sozinho aqui, e aí você percebe que a busca para tentar satisfazer esse buraco, esse vazio, você vai agindo de forma ruim. Foi isso que o Theodore fez. E a grande questão é que quando a realidade bate na nossa cara, porque a gente pode tomar as escolhas que a gente quiser das nossas vidas. Você é livre, e isso é uma coisa que Deus te deu. Liberdade. Ele não fez a gente tudo igual um robozinho para adorá-lo. Você tem a liberdade de fazer ou não fazer, de acreditar ou não acreditar, de escolher bem ou escolher mal, de se sacrificar ou não se sacrificar. Só que uma coisa que você não tem como é escapar da realidade. E a realidade, ela cobra um preço alto. E quando a mulher joga isso na cara de Theodore, ele não consegue se relacionar mais com a inteligência artificial, porque ele sabe que o que a ex falou para ele era verdade. E aquilo começa a doer, começa a remoer, até que o relacionamento dele não dá certo com a inteligência artificial. E esse aqui não tem spoiler, desculpa, mas é verdade. Percebe que na busca por validar sentimentos a gente acaba tomando decisões malucas, a gente acaba sendo impulsivo, a gente acaba cedendo ao momento, mas porque a gente está muito, muito interessado em satisfazer os nossos pequenos desejos. A segunda história é Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem. Christopher é um cara de classe alta, rico, inteligente,
ele está se formando, só que ele não suporta as relações sociais, as convenções sociais, a pressão e a obrigação que o sistema te faz sentir. Mas ele era um cara inteligente, ele era capaz de notas boas, tinha um futuro promissor. Seus pais talvez fossem excessivamente rígidos e realmente tivesse algum problema ali na forma como seus pais lidavam com ele, mas ele leva isso tudo para um grande extremo e ele desacredita da vida em sociedade. Ele quer a liberdade. Só que ele entende que ele tinha um preço a pagar. Então, com um compromisso com seus pais, ele tira baitas notas, ele se torna uma referência como aluno. Seu pai é orgulhoso num jantar, compra um carro para ele e fala assim, toma um carro, que não sei o quê. E ele, não quero um carro, não quero nada, que não sei o quê. E aí ele pega o diploma, entrega ali e vaza. Ele vai em busca da liberdade. Ele vai procurar sentido na vida, na natureza. Olha que aqui de novo é algo que a gente deseja e que está nos nossos debates o tempo inteiro. A liberdade, a liberdade, a liberdade. Mas a liberdade, a todo custo, qual que é o preço dela nas nossas vidas? E é isso que Christopher vai descobrir. Aos poucos, ele vai enfrentando os desafios que uma vida real propõe para ele. Ele vai sentindo um pouco da solidão. Ele faz conexões, mas sendo sempre conexões momentâneas. Ele vai em busca de satisfazer esse seu desejo por liberdade, mas ele vê que a natureza muitas vezes ela é selvagem, ela é cruel e não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Ela não vai alimentar os seus desejos internos. A natureza não está no mundo para satisfazer suas vontades, seus sentimentos. E por fim, o que acaba acontecendo com ele é que ele vai chegando à conclusão de que talvez ele não devesse ter sido tão radical. Talvez ele devesse ter cedido um pouco mais para as conexões. E Christopher, que é uma história real, acaba morrendo envenenado por engano. Porque a natureza, porque a realidade, ela sempre cobra. E ela cobra, e se as suas escolhas não são boas, ela cobra caro. Qual que é o primeiro ponto aqui com esses dois filmes? A gente percebe que quando a gente usa os nossos sentimentos como o nosso primeiro guia, e perceba que eu já vou antecipar um pouquinho de conhecimento de antropologia cristã aqui, perceba que os nossos primeiros guias são esses mesmos, são os nossos sentidos. Lembra na aula de ontem que que eu falei que cientificamente, né, a neurociência entende isso. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente entende no mundo passa pelos nossos sentidos primeiro, para que a gente possa entender. A antropologia cristã, a filosofia antiga também entende isso. E aí, esses são os nossos primeiros conselheiros. E é normal que a gente tenda a ouvir isso, tenda a ouvi-los, né? E aí, qual que é a consequência? A gente tende a buscar a felicidade nesse primeiro conselheiro. Vai ser um pouquinho de prazer aqui, vai ser um pouquinho de aceitação aqui, de ser validado pelos outros, vai ser um pouquinho de busca pela liberdade, vai ser uma busca por um vazio emocional, por uma sensação gostosa. Esses são as nossas tendências de sentimento. Só que o que nós mesmos percebemos? Muitas vezes que a gente não quer fazer o que a gente deseja. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto conseguir não comer tal coisa. Nossa, eu queria tanto ser capaz de sacrificar e ir para a academia todo dia, de ir para o trabalho, gostar do meu trabalho, me dedicar ao meu trabalho. Queria tanto ser capaz de ouvir meu pai melhor, sei lá. Qualquer coisa que te traz conflito no nosso dia a dia, muitas vezes a gente gostaria de ter a capacidade. Só que porque a gente ouve muito os nossos sentidos, e a gente acaba se levando por eles e a gente vai se adaptando a isso, vai se tornando um hábito, a gente se acostuma com isso. Isso se torna um hábito bem internalizado e esses vícios vão nos dominando. Agora, quero contar um terceiro filme que vai ter um lado diferente, que é George Bailey, Da Felicidade Não Se Compra. George Bailey, ele é um cara que tinha muitos sonhos. É um cara também, assim como Christopher, muito inteligente. Era o cara mais esperto da escola. Ele era de uma cidade pequena ali e as pessoas estavam ao redor dele. Só que George Bailey, ele tinha uma característica. Ele sempre tinha uma predisposição a ajudar as pessoas. Logo no começo do filme, quando
seu irmão cai naquele gelo, né, no rio, está congelado aqui, eles estavam escorregando ali, o negócio quebra e aí o irmão dele está congelando, ele corre para salvar, só que ele fica com um problema de ouvido, é surdo de um ouvido. Depois, George Bailey, a cada momento que ele quer fazer seus sonhos e conhecer o mundo, e ele tinha todo o potencial para isso, ele era o mais esperto, mais inteligente da sua turma, mas sempre tinha um chamado que ele tinha que atender. E George Bailey, ele atendia esses chamados não porque simplesmente era obrigação dele, mas porque ele amava o bem. Ele tinha um amor pelo bem. E quando você ama o bem, você faz porque isso te dá felicidade. Amar o bem pelo bem. Muitas vezes a gente ama o bem porque vai ter uma consequência, a gente vai ser um pouco reconhecido ou menos reconhecido aqui, mas George Bailey não. Ele ali estava predisposto porque ele queria ver o bem das outras pessoas, ele queria ver o bem do seu pai, ele era um cara que amava a justiça, e isso ninguém podia roubar dele. E aí tem personagem lá, o velho rico lá da cidade, que fica danado com isso e tenta jogar tudo na cara de George Bailey. E dentro desse cenário ali, esse cara querendo se aproveitar do George Bailey, acontece que George Bailey se vê diante de uma grande tragédia, porque ele está devendo muito, só que ele não conquistou todo o dinheiro que ele tinha, ele não viajou tudo que ele tinha para viajar. E no momento desesperado onde ele está indo à falência, as pessoas estão indo cobrar dele, ele vai ser preso, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado, ele pensa em tirar a própria vida. E ao pensar em tirar a própria vida, as pessoas percebem que o George Bailey tá diferente. E quem percebe isso são as pessoas que ele tanto ajudou. E essas pessoas rezam por George Bailey. E ali vem um anjo interferir na história de George Bailey. E como que o anjo interfere nessa história? Na consciência dele. Qual que é o seu valor para o mundo? Você lembra que é da ciência do professor Arthur Brooks, que é o especialista em felicidade que a gente tem conversado aqui. Eu falei para você responder por que você está nesse mundo? Qual que é a diferença que você faz nesse mundo? Por que você está vivo? E é isso que o anjo vai mostrar para ele. E como seria, esse mundo seria diferente se não existisse George Bailey? E ele começa a ver as pessoas que ele ajudou e como seria a vida dessas pessoas se ele não estivesse ali. E aí ele começa a ver as consequências e como seria toda a cidade, como seria a comunidade sem o George Bailey. E ali ele vai entrando em desespero, até que o anjo volta para a realidade. E quando o George Bailey se percebe, ele volta ali na realidade no momento que ele está prestes a querer fazer uma grande bobagem. Ele já não quer mais. Tudo é lindo. E ele vai ser preso, e ele está feliz que ele vai ser preso, e tudo é motivo de alegria. E ele volta para sua família, e ele está feliz. Ele tinha sido um pouco estúpido com seus filhos no momento de desânimo, porque o desânimo ele corrói a nossa alma mesmo. Muitas vezes quando a gente está passando por problemas, é isso que acontece. E aí vem um desânimo apagando todas as nossas velas que causam esperança no nosso agir. E ele estava completamente desanimado, e ele acabou sendo um pouco estúpido com seus filhos, com a sua esposa. E ali, só que foi só por um momento. Porque a gente tem nossas fragilidades, nós somos fracos. Muitas vezes a gente acaba cedendo. Mas se a gente age bem, pelo bem, a gente tem uma oportunidade de ser mais feliz. E isso que eu estou te falando vai muito ao encontro do que, por exemplo, Sêneca, o estoico Sêneca falava. E eu vou chegar no Sêneca. Mas antes de chegar no Sêneca, eu quero contar um pouco da minha história. Quero falar de como eu conheci o sofrimento de uma forma um pouco intensa já no começo da minha vida adulta. Porque assim que eu lembro que eu estava viajando, estava de férias, estava na casa da minha avó. E do nada veio uma dor muito forte, uma dor de barriga muito forte. Uma dor que eu nunca tinha sentido igual. Uma dor que eu era incapaz de ficar em pé. Eu ficava gemendo de um lado pro outro, gemendo de um lado pro outro. Tô assim, caramba, o que é isso? Não passava. Aquela cólica insuportável. Até que eu fui no banheiro. Quando eu fui ao banheiro, o que aconteceu? Na minha fezes havia sangue. Eu olhei aquilo, bateu um desespero, não sabia o que eu fazia. Falei, acho que vou ter que mostrar pra minha mãe. Chamei minha mãe. Minha mãe viu, entrou em desespero também. E aí, começamos procura com atendimento médico. Com o passar do tempo, fui diagnosticado retocolite ulcerativa. É uma doença autoimune e é uma doença que comete o cólon, que é o intestino grosso. Só que a minha doença aconteceu de uma forma um tanto quanto mais grave do que costuma ser as retocolites ulcerativas. E nisso, eu passei a ter que usar fralda.
porque eu não tinha controle na hora de ir ao banheiro. Se desse uma vontade aqui, o banheiro podia ter estado do lado. Eu não chegava no banheiro. E tudo isso foi corroendo minha autoestima. Minha autoestima foi lá para baixo. Primeiro porque eu me perguntava quanto tempo que eu ia viver. Não sabia. Isso era realmente uma questão para mim. Segundo, porque eu tinha muita vontade de me relacionar, de conhecer alguém, mas como que eu me relacionava assim? Eu que já tinha algumas dificuldades assim de deixar uma pessoa se aproximar de mim, isso foi ao extremo. E isso acabou sendo um problema também nas minhas buscas por trabalho. Às vezes eu começava a avançar, quando chegava nas épocas de entrevista eu parava de ir nas entrevistas de emprego que eu buscava. E tudo isso era motivo de muita dor. Ao mesmo tempo eu não queria incomodar ninguém. Ao mesmo tempo eu tinha minha família sempre por perto. Sempre tive meus amigos por perto. Vivi por grandes períodos sendo internado, usando corticoide, ficando com uma cara redonda, o corpo normal, no meu corpo padrão assim, mas a cara inchada assim de corticoide. E, cara, pra mim sempre foi assim, cara, não sei o que vai ser, não conseguia me relacionar. Me relacionava assim, casualmente, né, uma vez, duas vezes, mas depois sempre sumia, porque não conseguia intimidade, não conseguia falar dos meus dilemas com as pessoas, não conseguia deixar que as pessoas, não era nem falar, mas não conseguia deixar que as pessoas fizessem parte, se aproximassem. E aí eu tive que minha doença estava virando um câncer, já tinha displasia ali, e eu lembro que antes de eu saber disso ainda, fui no médico, o médico falou que Pedro, não tem jeito, seu intestino vai embora. Era a realidade, não era o que eu queria. Tipo assim, mas eu lembro, ele foi meio seco, mas a secura dele foi importante pra mim. Eu lembro que eu saí de novo, triste, sem saber o que ia ser da minha vida, ia ter que fazer uma cirurgia grande, ia ter que tirar um órgão. E no meu caso, por exemplo, uma retocolite ulcerativa que é grave e que precisa de operação, normalmente se tira um pedaço do intestino, do cólon. Eu tive que fazer uma colectomia total, o que não é comum. O que não é comum também, e aí eu já dei sorte, é que normalmente essa doença comete o reto e o ânus. No meu caso, meu reto e o ânus estavam preservados o suficiente para que eles não tivessem, então eu usei aquela bolsinha por um tempo e depois conseguiu reconstruir o intestino. Então foi isso. Tive que passar por cirurgia, conflitos, choro, tristeza, o que eu faço, como que eu trabalho, como que eu rendo. No meio desse período eu fui tentar empreender e a empresa precisava de conseguir mais clientes, estava num momento de disposição de produtos e tudo mais, e a gente precisava sair, ir para fora. Eu que ficava com a missão de visitar clientes, mas como que eu visitava clientes antes da operação ainda, né? Tipo, sendo que ia no banheiro toda hora. Eu lembro isso numa época que eu estava muito mal, fui para São Paulo e aí visitando os clientes ali, só que todo momento eu estava aqui, ó, travado, tenso, porque eu não sabia o que fazer, tinha pouca energia, tinha pouca disposição, e tudo isso, falei, cara, minha vida tá passando, não sei o que eu faço, minha vida tá passando, não sei o que eu faço, minha vida tá passando, não sei o que eu faço. Acabei negociando a minha parte da empresa, não porque eu não acreditava nela, não porque ela tipo, não tinha muito, não porque eu não queria ficar, mas porque a empresa precisava da atividade ali, eu não tinha como estar presente. Porque eu não tinha energia, porque eu estava constantemente internado, porque eu estava constantemente passando mal. E aí eu acabei negociando a minha parte. E assim foi. E todos esses conflitos, assim, depois de um tempo tentando entender e tudo mais, sem perceber, eu aprendi, eu me acostumei a ser autorreferente e a deixar os meus medos internos, a minha preocupação, a minha vaidade de como os outros me julgam se tornar muito grande. Então, comecei a ficar paralisado. Tudo que eu queria fazer, eu começava, parava. Eu já tinha essa tendência meio TDAH. E isso, eu fui percebendo vários conflitos em termos de que eu não conseguia agir como eu queria agir. E aí, fui buscar, na época eu estava começando o Andrew Huberman com conteúdos de neurociência e tal. Falei, cara, é isso que eu preciso. E aí fui na neurociência. Na neurociência eu comecei a aplicar algumas coisas que ele ensinava ali. Passei a ter mais disposição, passei a ter mais constâncias em atos que eu não tinha. Já vinha de um período, por exemplo, com atividade física, de bem-estar, cuidando de atividades que eu gostava de fazer, mas aí aprendi a como falar com o meu cérebro, fazer negociações, trabalhar na minha mentalidade, na minha rotina, e tudo isso teria
diferença na minha motivação. Nunca tinha conseguido ficar mais de 3 meses na academia, sendo que 3 meses foi um recorde. Normalmente eu não durava um mês na academia. Agora tem mais de um ano que eu frequento a academia, por exemplo. Foi a última coisa que eu tentei criar um hábito assim, de uma coisa que eu odiava. Melhorei o meu hábito para alimentar e tudo mais. Fui vendo na neurociência várias coisas e aí fui apaixonando, né? E eu sempre fui meio apaixonado por comportamento e nessa busca tipo, de entender o significado da vida. Muito antes da doença, eu já meio que tinha essas filosofadas assim. E até que eu percebi, me dando de conta desses autores mais filosóficos e como eles buscavam a felicidade. E aí percebi que eles tinham esse compromisso com a realidade. Muitas vezes a gente tem muito conteúdo de autoajuda, muito conteúdo de... Não é que não é coach a palavra que eu queria usar, mas eu vou falar de coach. A gente tem muito conteúdo assim que não tem um compromisso de validação com a verdade, com a realidade, com o mundo concreto, como esses autores têm. E aí, por exemplo, eu descobri Sêneca. E Sêneca, ele trata a felicidade dessa forma. Ele fala, por exemplo, que a nossa grande tendência, e aí é mais uma prova do ambiente, como a gente tem que estar atento com a nossa consciência para que a gente não siga o ambiente, para que a gente não ceda ao ambiente e não acabe vivendo uma vida passiva e não com as coisas que a gente quer realizar. Sêneca fala que a tendência é o comportamento tipo manada. Tá todo mundo indo pro lado e a gente tende a ir junto. Mas ele fala que, pelo contrário, a felicidade é uma coisa tão séria. Essa é a coisa o que é popular não deve ser ouvido. Mas o que deve ser ouvido, onde a gente deve buscar, é na realidade. E aí ele entende que isso vem no trabalhar da consciência. Quando você consegue definir objetivos bons, e quando eu falo de objetivos bons, eu estou falando de virtudes, eu estou falando de busca por honra, de busca por compromisso, de busca por responsabilidade, e você consegue fazer essa sua consciência a ponto de que você não traia a si mesmo, porque você faz o que você sabe que precisa saber, você faz o que é importante. Assim como George Bailey, que amava o bem pelo bem, que amava a justiça, que era um cara prudente, e ali ele sabia escolher bem, e aí a consciência dele sempre buscava, e ele voltava para aquilo e falava, cara, é mais ou menos isso. Então, é nessa busca que você tem uma plenitude, e você é capaz de alcançar uma plenitude independente das suas emoções. É trabalhando a sua consciência. E aí Sêneca propõe que você faça um exame de consciência diário. Você precisa olhar todos os dias quais virtudes eu busquei, quais vícios eu acabei cometendo. E aí você busca, quando você começa a olhar para fazer esse exame de consciência, sempre buscar novas virtudes, olhar para o bem e para o bem que você pode fazer e que você deixou de fazer, você vai sempre... O mal, os vícios, eles tendem a ir sucumbindo, porque você começa a amar o bem pelo bem. Isso é Sêneca, estoico. O estoicismo virou grande moda, mas por alguns conhecimentos clichês. Poucas pessoas vivem o estoicismo de verdade, até porque o estoicismo é um tanto quanto rígido. Por exemplo, naquele conceito que todo mundo fala, o que deve te afetar é aquilo que está sob seu controle. O que não está sob controle, você não deve sofrer por isso. Tipo, morreu uma pessoa muito importante para você e você não tem nenhum controle sobre isso. Você não deve sofrer sobre isso. Uma pessoa foi lá e bateu no seu carro. Seu carro estava parado. Você não deve ficar triste pelo seu carro. Não estava sob seu controle. E algumas coisas assim parecem rígidas e parecem até limitadas. Apesar de gostar muito de Sêneca, gostar muito do estoicismo e dos conceitos, por exemplo, que ele traz sobre felicidade. Só que existem autores que trazem mais. E Santo Agostinho, que é um dos maiores influenciadores do mundo ocidental, um dos maiores gênios, um cara inteligentíssimo, com uma obra vastíssima e que é muito além da influência cristã. Estou colocando assim porque às vezes a pessoa tem preconceito e fala assim, é santo, é voltado para a igreja, tal. E estou falando que tipo, ele influenciou, ele era reconhecido como um grande filósofo mesmo fora do cristianismo. Santo Agostinho era um cara muito sério. Ele tinha esse compromisso por busca pela verdade. E Santo Agostinho, não é que... É engraçado, porque quando a gente pensa num santo, a gente tende a pensar em alguém que
perfeito, né? Quase com comportamentos inatingíveis para a gente. Só que Santo Agostinho, ele conta no livro Confissões, que é uma obra maravilhosa, que ele gostava de desobedecer, ele tinha prazer em desobedecer. Ele conta que ele roubou pelo prazer de roubar, para sentir a sensação. Santo Agostinho conta que ele era meio viciado em sexo. E depois ele fazia só pelo prazer de contar vantagem, vaidade, de ficar com seus amigos. Depois ele era viciado na retórica, no poder que a retórica podia dar para ele. Só que nesse caminho, Santo Agostinho ele sai um pouco dessa busca por sentimento e começa a procurar fora dele. E quando eu digo procurar fora, eu estou dizendo em como ele lidava com as coisas e de um compromisso com a verdade, de um compromisso com a realidade. E aí a primeira tendência dele é virar maniqueísta, que é basicamente uma religião ali do anjinho, do capetinho, onde o corpo é mau e você tem que achar o seu comportamento espiritual aqui. Então é uma coisa bem rigorosa e dualista, né? Aí depois ele começa a perceber as incoerências, tanto das pessoas quanto do próprio discurso, e aí ele se afasta disso, e aí ele era apaixonado pela retórica, ele fica um tanto quanto cético, e onde que ele vai parar? Santo Agostinho vai parar ouvindo Santo Ambrósio. E ele se apaixona pela retórica de Santo Ambrósio. A retórica é boa, persuasiva, esse cara sabe argumentar, ele sabe construir os raciocínios. E aí ele ali, amando ouvir Santo Ambrósio, ele começa a perceber, cara, mas esse cara não só fala bem, ele diz sobre a verdade. E ele, com Santo Ambrósio, ele começa a se apaixonar pela verdade. E aí Santo Agostinho começa a ir em busca da verdade também. Ele se converte, ele se convence do cristianismo. E aí ele começa a ver as incoerências, esse conflito dos sentidos dele e do que era melhor para ele, do que ele deveria fazer, do que convém para ele. E aí Santo Agostinho, ele percebe que existe uma inquietude no nosso coração. E o nosso coração está inquieto. Que a gente, em cada comportamento, em cada decisão que a gente tenta buscar, que a gente tenta fazer, em cada ato que nós temos, nós buscamos ser felizes. O grande problema é que a gente ama as coisas finitas, as coisas materiais, as coisas mortais, como se elas fossem imortais. E quando essas coisas que são finitas, que são materiais, que são mortais morrem, um pedacinho de nós morre junto com elas, porque a gente transformou elas em fim. A gente transformou elas em fim porque a gente está usando elas, assim como no estudo científico, de forma extrínseca. A gente olha para elas para validar os nossos sentimentos, os nossos desejos, sendo que eu devo olhar para elas pelo bem que elas podem produzir. E aqui elas passam a ser um meio que tem o fim da felicidade, o fim que você consegue exercer a sua natureza humana, o fim de agir de forma justa, de forma prudente, de forma temperada, de forma forte, fortaleza, das 4 virtudes cardeais, por exemplo. E Santo Agostinho percebe que a felicidade nunca pode estar nas coisas finitas, mas elas devem estar em algo que é infinito, e assim ele vai chegando na eternidade. E aí ele começa a perceber como existe beleza nas coisas, como existe bondade nas coisas, só que não existe nada que representa beleza. Eu não tenho como matar a beleza, porque a beleza só existe porque existe um ser que sustenta toda essa beleza, e é esse ser que me dá essa capacidade de buscar ser feliz. Depois vem São Tomás de Aquino, e ele aprimora os pensamentos de Santo Agostinho, e ele mostra que a gente pode atingir certa felicidade aqui na Terra, só que é uma felicidade imperfeita, porque a felicidade perfeita só virá nos céus. Então aqui a gente deve buscar agir bem, mas para que a gente haja bem, a gente precisa do nosso esforço na busca por essas virtudes, mas a gente precisa também da graça de Deus, da graça que vem do alto, porque quando um pensamento de Santo Agostinho é quando a gente usa toda a nossa razão, toda a nossa força, quando a gente realmente deseja, Deus, como ato de misericórdia, ele desce dos céus e nos entrega um pouquinho mais sobre a vida, sobre nós mesmos, a gente conhece um pouco mais, ele derrama a sua graça sobre a gente, mas para isso a gente precisa usar a nossa razão. E por isso que a gente, assim, seja Sêneca, que não era cristão, seja Santo Agostinho, que é um santo que a gente fala, essa distância de santo de ser algo impossível, mas Santo Agostinho, comportamento muito padrão com o que a gente vê hoje em dia. Santo Agostinho vai se convertendo
E ele vai mudando os seus atos e ele vai se tornando esse cara, mostrando que é possível um tipo de comportamento e que o tipo de felicidade está na construção, nessa grandeza de alma e nessa busca por virtudes, sempre mirando Deus. Como que a gente faz isso? Usando a nossa natureza humana. Então, porque nós somos, segundo o cristianismo, a imagem e semelhança de Deus. E a grande característica que a gente tem, que nos faz imagem e semelhança de Deus, é a nossa razão. Só que a nossa razão não é simplesmente o nosso cérebro. O ser inteligente é o ser que percebe com todo o seu ser. Você usa essa sua parte racional, essa sua parte intelectual, para domar um pouco dos seus sentidos, dessas suas sensações, que são o seu primeiro conselheiro. E aí, isso é um trabalho constante. E o exame de consciência que Santo Agostinho fala, ou que Sêneca faz, ou que a própria Igreja Católica sugere, ele é fundamental na busca dessa coerência pela vida, que vai te dando força, que vai te dando para agir. Muito curioso, porque o próprio Arthur Brooks, sem falar nada de religião, coloca você ter esse objetivo e essas conquistas e essas coisas com significado que vão te dar bem-estar também, mas que não necessariamente o Arthur Brooks também fala ele sempre fala desse objetivo, de buscar esse objetivo e de constantemente te lembrar, porque nós temos a tendência de nos distrairmos e acabar sendo incoerente, acabar sendo um tanto quanto hipócrita. Não sei se você lembra na aula passada que eu falei do estresse, até falei do ratinho, né? E aí diferenciei o estresse crônico do estresse agudo de alta intensidade. Sabe um tipo de estresse crônico que vai nos estressando o tempo inteiro? É quando a gente não consegue ser coerente com a gente mesmo. E Sêneca fala isso, né? Tipo, quando eu traio a mim mesmo, quando, por exemplo, eu sou incapaz de falar não para outra pessoa, simplesmente porque eu não consigo, porque eu quero agradá-la, eu acabo traindo a mim mesmo. E isso gera o quê? Um estresse. Vai gerando dissonância cognitiva. Você não consegue agir do jeito que você gostaria de agir. E por isso que, na minha busca, e quando eu fui entendendo toda a importância dos conteúdos mais científicos e de neurociência, mas eu tenho todo esse olhar cristão e esse desejo e essa busca pela felicidade, por virtudes, que eu quero agir de uma forma coerente e que é o grande sentido da minha vida, é o grande porquê da minha vida. Então, cara, não conheço nenhum autor que fica correlacionando essas coisas. E por isso que eu me propus, por isso que está aqui o grande objetivo desse vídeo, desse canal, que é sempre compartilhar a evolução dessas histórias, que é sempre compartilhar esse grande porquê, nos dando mais potência para agir, tanto em aspectos mais científicos quanto das coisas mais altas. Porque muitas vezes a gente está o quê? A gente está confuso com o mundo, cheio de dispersão, cheio de informação. Às vezes vem algumas teorias aqui que aparentemente fazem sentido, mas são contra a nossa natureza humana. Mas a gente acaba pegando elas e isso vai gerando conflitos na gente. Esse mundo que a gente tem com um excesso de informação acaba confundindo a gente e a gente tem os nossos pensamentos um tanto quanto desorganizados. Por isso que a gente tem pouca força para agir. E no fim das contas, qual que é a diferença entre os personagens? Tudo bem, eu já falei, né, desse amor pelo bem, da virtude, mas olha aqui uma característica muito interessante. Como eu até falei isso também, quando eu busco nas coisas de fora algo para validar os meus sentimentos, eu estou numa autodescoberta. Que é o que fez Christopher, que é o que fez o Theodore. Mas quando eu olho para as coisas de fora, pelo bem das pessoas, amarro o bem pelo bem, a virtude pela virtude, não pelo que eu posso ganhar com ela, não para validar algo que está dentro de mim, eu começo a encontrar aquilo que está dentro de mim, de mais puro. E por isso que Santo Agostinho, ele fala, tarde te achei, beleza tão bela. Eu te procurava fora e você estava dentro. E eu acho isso muito bonito porque eu só vou achar aquilo, Deus que está dentro de mim, que está no interior da minha alma e que eu preciso de confessar nesse exame de autoconsciência, né? Por isso a importância da confissão. Eu preciso confessar com tamanha sinceridade que
porque eu não sou capaz de mentir. É o que fez Santo Agostinho no seu livro Confissões. Ele conta uma história que ele degrina a imagem dele. Ele está falando tanto de coisa errada que ele fez, tanto de coisa que ele deveria ser julgado por isso. Mas porque ele está em busca da verdade, dos seus porquês até. E quando ele vai tirando camada a camada aqui, Deus, com o seu ato de misericórdia, se revela para ele. E ele encontra Deus. E ele acha essa beleza mais pura possível que estava dentro dele. Mas muitas vezes a gente quer olhar para dentro com uma autorreferência. E aí a gente fica buscando validar. E a gente usa as coisas de fora para satisfazer os nossos desejos. Deu para entender um pouco a diferença? Assim, o que está de fora vira meio para alcançar o fim que é Deus, o fim que é a felicidade, que é o bem pelo bem, o bem supremo. E por isso que os personagens de cinema são capazes de nos ensinar tanto. Por isso que a gente precisa dos personagens mais céticos e mais frágeis. Assim, eu gosto muito dos dois filmes, principalmente no Natureza Selvagem, que foi um filme que mexeu comigo quando eu assisti, mas é um tipo de vida que me ensina exatamente o que não fazer. É o tipo de vida que, caramba, velho, que cara louco e tal, que mexe comigo, que me deixa envolvido, mas que não é um bom exemplo. É um cara que tá nessa autodescoberta. O Her, mais ainda. Foi um filme que eu achei legal, que eu achei bom, mas eu acho muito fraco, muito fragilizado, muito cético com o mundo e tudo mais. Mas a gente precisa também dos bons exemplos, desses que estão em busca da descoberta dessas coisas que estão fora, de entender a origem do mundo, de buscar o porquê, de buscar o bem dos outros. E nisso que a gente começa a ver os heróis. E a gente percebe que esses vários personagens, eles vão nos ensinando como agir, como não agir, como ser melhor, como você pode ser uma melhor pessoa. E é muito importante que a gente tenha o que está em falta hoje em dia, esses personagens que nos mostram quem a gente poderia ser. Quem a gente poderia ser. Que são os heróis. Os heróis que são esses personagens que a gente se identifica desde criancinha. A gente olha para eles e vê eles como uau, uau, uau. Eles começam a referenciar nossos atos e a gente quer ser como eles. Mas eles são cheios. Eles precisam se sacrificar pelos outros. Eles não têm tanta escolha no sentido de ficar satisfazendo os seus desejos, porque eles têm um compromisso verdadeiro. Esses são os verdadeiros heróis. Quem a gente poderia ser? Quem a gente poderia ser? Porque Deus te ama. Quando a pessoa fala, Deus te ama. Sim, Deus te ama como você é. Mas quem te ama como você é, jamais te deixaria, se conformaria com você permanecer do jeito que você está ou ir piorando. Porque, na verdade, a gente ou sempre está piorando ou está melhorando. E Deus te ama com todo o seu potencial. E Ele deseja que você aja de forma melhor, que você vai atualizando essas potências que já existem dentro de você, mas precisam se concretizar no mundo, precisam se concretizar de forma material, para que você se aproxime e se torne mais semelhante a Ele, se torne mais semelhante a Ele. A gente precisa buscar esses personagens que nos vão ajudar a ser pessoas mais virtuosas, com maior grandeza de alma, que ama a justiça pela justiça, que ama a bondade pela bondade, que ama a prudência pela prudência, que ama a fortaleza pela fortaleza, que ama a temperança pela temperança, que ama a caridade pela caridade, que ama a fé pela fé, que ame a esperança pela esperança. Então, é isso. E agora, na aula de amanhã, eu quero aprofundar sobre quais são os maiores erros que a gente comete quando buscamos a felicidade. Muito obrigado. Até amanhã.